é isso aí, galerinha. Boa tarde, minha gente. Vamos que vamos. E aí, meus queridos? Fizemos um intervalozinho, né? Esse intervalozinho aí já deu para dar aquela aliviadazinha mentalmente, fisicamente. Vamos focar no nosso conteúdo agora, técnicas e práticas secretariais, com foco em quê? Na comunicação, comunicação que ela é organizacional, mas especificamente usando um mecanismo, por exemplo, o telefone. O telefone pode ser usado internamente e externamente, na comunicação interna e na comunicação externa, com os grupos de interesse. É isso que nós vamos ver na nossa aulinha de hoje, tá? Técnicas, práticas secretariais, meus queridos. Vamos que vamos? Vamos lá, olha o roteirozinho aí, ó. Roteiro da aula, focar nesta comunicação por telefone, nas chamadas, no instrumento, mas também sem deixar passar a busca pela melhoria da produtividade, certo? Então, vamos buscar aí, o objetivo é levantar essa necessidade das práticas, usando as metodologias, a forma de se comunicar nas atividades telefônicas. Ou seja, buscar resolver problemas também, ao finalzinho da nossa aula, mas fazendo com que você já veja o quanto é importante este mecanismo, a história do telefone dentro das organizações, como é que chegou o celular, como é que a gente utiliza hoje, a forma de falar também, que é interessante para vocês, para todos nós, profissionais. Quero ver a movimentação grande aí, pessoal de Simões aí, dando um boa tarde esticado, pessoal de Avelino Lopes, Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, Eliseu Martins, Padre Marcos, Santa Filomena, São Julião, São Miguel do Tapu. Quero vocês todo mundo junto aqui, hein? Junto com a gente, galerinha. Vamos que vamos? Então, a primeira situação que eu quero colocar para vocês, ó. A comunicação, de uma forma geral, quando a gente vai para dentro da empresa, eu tenho que saber que ela tem que ter um formato organizacional. Hoje, o fluxo de informações ele é cada vez maior. E eu tenho que, neste fluxo de informações, fazer uma seleção. Seleção natural, tá, gente? Uma seleção natural. Em suma, eu tenho que tentar entender quais são os pontos que são muito importantes, que precisam e vão me levar a atingir as metas e os objetivos nesta comunicação. Então, perceba o seguinte, o avanço tecnológico está acontecendo, independente se a gente está conseguindo acompanhar ou não. O que a gente vai ter que buscar é exatamente essa aproximação via questão comportamental. A questão comportamental aí, já de cara eu vejo junto com vocês o que a gente sempre reforça aqui como um relacionamento interpessoal. O implantar, o reestruturar os processos precisa de um comportamento. Adequação de vender produtos. Professor, eu vou vender produtos? Vai. Vou alcançar novos mercados. Você vai ser responsável por alcançar novos mercados? Sim. Porque não adianta você fazer parte de um time onde você não contribui com esse time. A tecnologia ela não faz por si só, você tem que estar ali ativando a tua comunicação com as pessoas e a organização. Mas lembra de uma coisa, olha aqui para mim. Quando eu coloco aí a comunicação organizacional, meus queridos, é para fazer você entender que você atendendo o telefone, já começa por aí. Independente se você vai conseguir resolver ou não, você vai colocar todas as alternativas comunicativas para que você resolva aquele problema. Independente se aquele problema foi você que causou ou não. Já tenha isso na cabeça. Por isso que a comunicação organizacional, ela mostra um contexto do todo. O todo é maior do que a soma das partes. Lembra que você tem que fazer parte de um movimento sinérgico, a sinergia? Pois é. Lembra que você tem que ter uma comunicação holística, onde você tem que olhar para a floresta e não para a árvore especificamente, para a floresta e não para a árvore especificamente? E isso é o sentido de comunicação organizacional. Primeira reflexão. Seguindo os passos. Vamos que vamos. E aí, conceito 1, temos a conceituação do Neto, onde ele enfatiza o processo de comunicação organizacional, o padrão a ser estabelecido,
impactando neste processo, mas ele não deixa de falar nas metas e nos objetivos. Para que eu possa atingir metas e objetivos, gente, eu tenho que estar alinhado com a comunicação nos 3 níveis. Então, tem que existir um padrão. Um padrão no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Eu tenho que falar de formas diferenciadas para cada um desses níveis internamente, assim como eu vou ter que fazer com os clientes que entrarem em contato com a empresa. Para você usar essas práticas secretariais, e isso leva tempo, mas leva padronização. Focada em quê? Nesses objetivos que estão alinhados no estratégico, no tático e no operacional. Todavia, entenda que é levantado, por exemplo, e você tem que prestar atenção, presta bastante atenção nisso. O Torquato ele levanta o promover o consentimento, a aceitação, por meio de quê? De uma coordenação que foi definida para centralizar e acompanhar todo o movimento tático, estratégico de normas e de principalmente, olha a ênfase aqui, nos planos. Quando eu falo em plano, eu lembro em plano de ação, coisinha que já foi discutida muito com vocês. Aí eu lembro da aplicação de uma ferramenta, a chamada 5W2H, que nada mais é do que a abreviatura de perguntas em inglês, when, what, how much, how, que vai fazer com que você saiba que eu tenho que fazer perguntas abertas. Como eu posso resolver o problema? Quem é a pessoa responsável? Onde eu posso melhorar? Por que que eu vou melhorar? Perguntas abertas que vão facilitar o teu comunicar durante a execução desse processo. Então, por isso que se fala que o comunicar, gente, é a principal ferramenta dentro de uma organização. O comunicar faz parte de toda a organização que quer melhorar. Olha o pessoal aí, dizendo que estão de volta. Pois é, Cleidiano dizendo aí que está de volta, está firme e forte, isso mesmo. Se mantém aí, se mantém juntinho com a gente, tá? Então você olha para essa situação e começa a perceber o seguinte, tá? Alguns procedimentos eu tenho que começar a refletir acerca de quê? Eu tenho uma comunicação interna, que ela vai estar ligada a resultados. Internamente falando, o Bahia ele coloca a comunicação interna como uma derivação de transmitir essa situação para os colaboradores constantemente. O que eu preciso fazer? Passar a comunicação de forma frequente e que ela tenha clareza, que o pensamento da ação desta empresa ela passe realmente o que os dirigentes estão querendo como consciência para a função social. Então isso resume em quê? Resume que se eu passar a comunicação, tiver um feedback e esse feedback não for invertido, já era. Não mais só o feedback está sendo cobrado, meus queridos, nas empresas, mas o feedback invertido. Eita, professor, acho que você já falou isso algumas vezes e eu não me lembro o que seria o feedback invertido. Então, vamos lá. Olha bem para mim aqui, quando a gente fala de feedback invertido que está aí na telinha para você. Você vai participar de várias reuniões, gente. Lembra disso, várias reuniões, certo? E essas reuniões, primeiro, você vai estar anotando lá o que vai estar acontecendo. Esse anotar, é claro que você vai estar tendo que prestar atenção no que vai anotar e no que vai falar. As pessoas vão muito ouvir, mas esse feedback aí específico, ele tem duas perspectivas. A perspectiva de uma empresa que tem muitos chefes
e empresas que têm muitos líderes. Na empresa que tem chefe, na hora que ele começar lá a reunião, passando lá as comunicações, procedimentos e tudo mais, o que vai acontecer? Ele vai perguntar ao final da reunião se as pessoas entenderam ou não. Muita gente, ou a maioria, vai dizer que sim, balançando a cabecinha para frente, que é o movimentozinho, ó, de calanguinho, movimento de calango, sabe aquele movimento que o calango fica fazendo com a cabecinha? Pois é, ele fica fazendo ali, por que é chamado de movimento de calango? Aleatoriamente, ele faz ali aleatoriamente. Muitas pessoas não vão entender e vão balançar a cabeça, porque vão ficar com vergonha de dizer que não entenderam. Quando todo mundo diz que entendeu, pode ter certeza, alguma coisa passou despercebido. O chefe vai achar que aquilo ali, é natural e diz, ok, todo mundo entendeu, pode ir para a execução. Aí vai ter alguns trabalhos que vão ser feitos errados. Por quê? Porque você balança a cabeça dizendo que entendeu, mas na verdade você não entendeu, você está com vergonha de dizer que não entendeu. Pois é. É o balanço. Cadê? Olha aí, ó. Exatamente, ó, meu diretor já deu a ênfase aí, ó. É o chamado balanço do calanguinho com a cabeça. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Dando ênfase aí, é este balanço da cabecinha. Entendeu? Aí todo mundo entendemos. Só que não. Tá vendo aí como é que é? Pois é, meu diretor aí com uns efeitos especiais dando ênfase nessa cabecinha de cearense. É, porque a cabeça é grande. É, eu sou lá do Ceará, então a cabeça é grande, é gigante. Né? Então, esta ênfase aí, meus queridos, é para você saber o seguinte: nunca confirme que você entendeu alguma coisa sem você estar entendendo, porque você vai executar o trabalho errado. E aí a comunicação não valeu. Se for um líder na frente dessa reunião, ele vai dizer o seguinte: então, fulano, me diga, por gentileza, o que é que você entendeu? E se essa pessoa, ela esqueceu um ponto, ela esqueceu uma exclamação, dando exemplo, né? Uma interrogação, então isso mostra que ela não entendeu ipsilitri. Esse ipsilitri quer dizer o quê? De acordo, gente, com o que foi passado. Olha que maravilha. Aí você pode ter um momento para você colocar lá. Você pode acompanhar isso aí no momento, de uma forma geral. Isso não é de uma forma você constranger a pessoa. Não. Você pode fazer com várias pessoas, independente de quem sejam, né? Para que as pessoas possam até externar e colocar isso como algo simples num grupo, gente. Imagina aí, tá? O quanto isso pode quebrar barreiras, até comportamentais, durante a passagem da comunicação, que é interessante fazer isso aí. Então, o feedback invertido é exatamente isso. Isso é uma técnica, hein? Anota aí, porque você vai passar por isso e você, às vezes, vai numa reunião, você ser a pessoa que vai perguntar para as pessoas se elas entenderam ou não. Para você ter certeza que ela entendeu, você tem que fazer com que ela repita para você como é que ela entendeu. Porque isso você já evita o retrabalho lá na frente. Olha como a comunicação é importantíssima demais. E outra coisa que pode acontecer na reunião é, todo mundo diz que entendeu, quando sai e vai para o corredor, aí eles dizem, tu entendeu? Falando, não entendi não, é porque não quis falar e tal, não sei o quê. Aí a chamada rádio corredor, ou também mais conhecida como rádio peão, começa a comentar que não entenderam. E aí o que acontece? Começa a vir as fofoquinhas, porque eu entendi isso, e aquele outro entendeu aquilo outro, e não sei o quê. Aí faz aquele telefone sem fio. Resultado, meu querido e minha querida, vira uma bagunça a comunicação na empresa. Porque não foi direcionada pelo líder, não foi direcionada por alguém que saiba fazer a gestão desta comunicação. Se for pelo telefone, você está lá no telefone, não é? Preste atenção. Atendeu o telefone e diz, claro, senhor, claro, nós temos o maior prazer em estar resolvendo o problema para o senhor. Como é que é? Desse jeito? Não, minha gente.
Se você vai falar desse jeito, nesse tom, pode ter certeza, a pessoa nunca vai acreditar que vocês têm o maior prazer em resolver o problema para o Senhor. Agora, se eu digo de forma espontânea, educada, claro, Senhor, olha o tom de voz. Claro, Senhor, nós temos o maior prazer em resolver este problema para o Senhor. Ou seja, eu já mostro e a pessoa que está escutando do outro lado, ela já vai ver, foi pausado, foi esticado. O esticar dá uma paciência em relação à pessoa, mostra a educação, o tom de voz já é um tom diferente. Compreende? Pois é. Pelo falar, você já mostra como é que está o seu estado comportamental. E aí, quem está do outro lado, gente, percebe isso. Não tenha dúvida disso, que percebe pela audição. Está lá, tentando interpretar se a pessoa está mesmo ou não. Se a pessoa diz assim, ó, não, Senhor, nós vamos te ajudar. Não, Senhor, nós vamos te ajudar. Está errado. Neurolinguisticamente, você está passando uma mensagem, começando uma frase, falando não. Perceba que as pessoas que começam a falar o não, isso está certo. Na verdade, elas não têm dúvida ou, na verdade, elas não querem ajudar. É a mesma coisa da linguagem corporal, gente. A linguagem corporal fala mais do que a verbal. Se eu digo eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Não, é claro que eu vou te ajudar. Não, eu já estou falando. Claro que eu vou te ajudar, só que mostrando o quê? A minha cabeça virando ao contrário. Eu tenho que dizer sim, eu vou ajudar você. Sim, porque aí eu estou entrando em consonância cognitiva. O que seria dissonância cognitiva aí? Seria você falar uma coisa e com o teu gesto fazer outra. Não, eu vou te ajudar. Você já falou não aqui. E eu vou te ajudar? Já era. Compreende? Pois é. Então veja que você pode, mesmo com seus colegas, até de forma interessante, entender um pouquinho sobre isso. Porque você pode começar a analisar. Agora, não vai ficar meio paranoico com isso, não. Entendeu? Não vai ficar meio paranoico com isso, não. Calma, leva um tempo. Mas você já pode começar a praticar já com os colegas de vocês. E aí ver se eles entenderam ou não, o que eles entenderam, porque muito é a questão da interpretação, tem a questão do ruído, desta comunicação, a interpretação em cima de todos os valores que ele tem, dos princípios, dos preconceitos que nós temos, isso tudo está ligado a essa situação. Compreende? Pois é, olha aí, tá vendo? Começando a ficar clarozinho a história, né? E olha o efeito que isso pode dar internamente na comunicação, tá certo? Retornando para os slides, vamos que vamos, garotinho, vamos que vamos, garotinha. Presta atenção nas dicas, porque quando eu falo de comunicação, é organizacional, né? Para o pessoal que está aí, São Miguel do Tapuio, que eu não vi ainda, se eles estão aqui com a gente ou não. Para o pessoal de Simões que deu boa tarde. Quem é que está aí? Pessoal de Simões. Quem é que está aí? Nosso professor mediador. Em São Julião também, em Santa Filomena, em Padre Marcos, em Eliseu Martins, em Dom Expedito Lopes, Colônia do Piauí, em Avelino Lopes. Eu quero saber a turma que está toda aí, hein? Cleidiano já disse que estava aqui, junto com a gente, participando. Já comunicou para mim, se nós estamos falando de comunicação, né? Eu quero saber, será que teve algum ruído com vocês? Será que vocês estão entendendo realmente o que eu estou falando? Já que eu estou falando de comunicação, vocês estão entendendo realmente o que eu estou falando? Ou não? Ou vocês não estão entendendo? Vocês têm dúvidas, por exemplo, em relação à comunicação? Me digam para poder a gente tirar os ruídos, minimizar estes ruídos na nossa comunicação, meus queridos. Já que nós estamos falando de comunicação, porque esses ruídos eles podem estar dentro, por exemplo, da comunicação do receptor para a resposta dele. Ele pode também estar ali entre a resposta e o feedback, por exemplo. Pode ocorrer um ruído. Pode ocorrer um ruído entre o emissor e o feedback também. Mas esse ruído ele pode vir, ele vem sempre no meio estabelecido da mensagem.
porque vai ser codificada e vai ter que ser decodificada. Então, ele vai e pode estar em qualquer um dos tópicos. Entre os tópicos, certo? Esta questão da comunicação é importante. Vocês passarem este feedback, por exemplo, né? Que vocês estão entendendo, porque aí eu sei que vocês estão entendendo. Se vocês disserem, não estão entendendo isso, porque isso não ficou claro, fazendo isso e tal, opa, aí a gente reforça essa situação, tá? Agora veja, esta comunicação, ela sempre, gente, vai ter que ter um emissor e um receptor. Sempre. Eu vou precisar disso. Como é que eu faço essa reflexão? Primeiro, sabendo que o emissor, ele tem esse nome porque ele é responsável para emitir a mensagem. A comunicação verbal, a comunicação escrita. Você vai ser o emissor. Você sendo secretário ou sendo secretária. Vocês vão ser os emissores, meus queridos. E vocês, com o gesto de vocês, com os funcionários, com os seus colegas, com os clientes, com os fornecedores, com os grupos de interesse de uma forma geral, vocês também vão ser receptores, recebendo mensagens e confirmando se aquela mensagem é aquela mesmo que vocês querem passar, ou se foi passado daquela forma mesmo, gestual, verbal ou escrita. Então, a importância é você entender que do mesmo jeito que você vai ser emissor, você também vai ser alguém que vai receber. E estas mensagens, quando são recebidas e você não diz que não entendeu, quem vai se prejudicar é você. Quem vai se prejudicar é você. Se você recebe uma mensagem, uma comunicação, e você não diz que não entendeu, você está sendo o receptor que está negligenciando a recepção desta comunicação. E, porventura, vai executar a atividade de forma errada. Então, o comunicar, ele precisa desses dois eixos, de quem recebe e de quem emite. E na função, sabendo que sempre eu posso estar de um lado ou de outro. Resultado, o papel aí é fundamental, porque é 50-50, 50% de dedicação do emissor e 50% de dedicação do receptor em tentar entender também. Só tem isso para ser estudado? Não, porque eu tenho o processo de codificação e de decodificação, além do meio, que é o canal que vai ser utilizado. O canal, ó, telefone, um meio eletrônico, um e-mail, ok? Um e-mail sem pontuação, já sabe. Um telefonema sem trabalhar a questão do tom de voz, do mesmo jeito. É como a mensagem é recebida pelo receptor, através dos símbolos utilizados desse receptor. Saiba que os símbolos são muito importantes, gente, para que eu possa decodificar. A codificação, então, nem se fala, porque vai ser através de um e-mail, vai ser através de um telefone, vai ser através dos gestos, e esses gestos voltados para os sons. Os sons são muito importantes? São. Num telefonema, os sons são muito importantes. Não esqueça que o tom de voz que nós falamos, eles são fundamentais para você ter um diálogo e persuasão, certo? Olha aí o nosso querido Cleidiano, que está aí a postos com os alunos que recebem aí as aulas com conteúdo. Show de bola. Tudo bem aí, estão entendendo, né? Essa turma é maravilhosa, hein? Turma aí do professor, recebendo o feedback deles aí, o Cleidiano Henrique, turma sensacional, vão para cima, eles vão fazer a diferença nesse mercado. Todos os alunos de alta performance do professor Cleidiano Henrique. Então, o tom de voz, como nós falamos aqui, ele tem uma trajetória diferente quando eu modifico e quando eu coloco algumas palavras. Porque esses sons, gente, eles soam bem. Olha só aqui para mim, ó. O que eu quero dar ênfase nesses sons do comunicar? Veja bem, meus queridos. Veja quanto é importante para vocês entenderem isso. Quanto mais eu falar palavras impactantes que tragam
uma conexão maior com quem está recebendo, principalmente na negociação, na resolução de um problema, melhor ainda. Quando você diz assim, você está resolvendo o problema no telefone, tá? Tá ali, no telefonezinho, resolvendo o problema com o cliente. E você diz assim, certo, eu compreendo. Temos tais e tais alternativas aqui. É bem diferente do que você dizer o seguinte, ok, tudo bem, mas o senhor está errado. Mesmo que eu falar errado, a palavra eu falando errado, eu vou estar provocando a ira naquele outro que eu estou querendo resolver. Quando você diz que alguém está errado, é claro que você está atacando aquela pessoa diretamente. Então, a forma que você lida com a comunicação, ela vai te direcionar. Por exemplo, pelo telefone, você quer acalmar uma pessoa, você tem que falar palavras que tragam uma percepção para este equilíbrio. O compreender, nós entendemos, vamos tentar ao máximo resolver. Palavras que tragam uma outra perspectiva para esse cenário. Ou seja, e para isso você precisa de vocabulário. E para ter vocabulário você precisa ler. Caramba, professor, não tinha pensado nisso. Pois é. Quanto mais você ler, mais vocabulário você vai ter. E mais você vai poder persuadir em relação a esse cliente. E vai poder entender este cliente. Por quê? Uma outra técnica que você pode utilizar, meus queridos, é saber que durante o telefone, você está ali, escutando o cliente falar. Pode ser um funcionário, colega seu, pode ser um cliente externo. Você vai anotar as 3 palavrinhas que ele mais fala, que ele mais repete. Se ele fala muito em desejo, eu desejo isso, não sei o quê, não, porque o meu desejo, não sei o quê, não, porque eu desejo, opa, falou 3 vezes desejo. Vou anotar essa palavrinha aqui. Aí você anota outra também, falou 3 vezes, 3 palavras que foram 3 vezes repetidas, no mínimo, que ele mais repete. É uma técnica, tá? De programação neurolinguística. O que acontece? Você está ali com 3 palavras que são decisivas para você fazer e entrar numa estratégia de rapport. Vou escrever aqui para vocês depois pesquisarem, ó. Rapport, tá? Rapport. Olha aí, ó. Um termo em francês, tá? Rapport. O rapport, gente, é para gerar confiança. O rapport é para gerar confiança. É uma técnica utilizada de tentar harmonia com a outra pessoa que está do outro lado da comunicação. Então, veja uma coisa. Coloca bem aí, compartilha aí, meu querido diretor. Olha só. Então, você está aqui, né? Conversando com ele. Show de bola. Você viu que ele falou a palavra desejo muitas vezes. A palavra ganhar muitas vezes. E a palavra compreensão muitas vezes. Sabe o que você vai fazer? Você vai, neste saber comunicar, você vai repetir essas palavras de volta para ele. Repetindo, porque isso vai para o top of mind do receptor. Isso quer dizer o quê, professor? Vai para o topo da mente do consumidor ou daquela pessoa que você está mais conversando. Então, se a pessoa fala muito em desejo, você vai dizer, nós vamos realizar seu desejo. Nós procuramos resolver esse problema para que o seu desejo seja atingido. Ou seja, você volta com frases inserindo aquela palavra que ele tanto repetiu. Você está adequando a tua linguagem, a tua nomenclatura, e você está trabalhando uma âncora. Uma âncora, uma âncora neurolinguisticamente. Aí é que você tem que começar a refletir. Por que é uma âncora? E o que é uma âncora, professor? A âncora é você, por exemplo, você estabelece um gatilho mental na comunicação para você melhorar a tua comunicação. A âncora é um gatilho mental. Porque se eu falo para vocês, refrigerante,
Se eu falar para vocês, qual o melhor refrigerante que vem na sua cabeça? Vai vir um, não é? O primeiro. O primeiro. Para a maioria pode ser, pensou em refrigerante? Pois é, eu vou acertar, hein? Coca-Cola. Opa! Não, professor, você errou. É Jesus, porque eu moro aqui em São Luís. Opa! Você mora no Maranhão, São Luís é Jesus, não é? Mas se você tem ali o teu melhor como uma marca especificamente, aquilo vai ser uma âncora para você, certo? Se você fala, por exemplo, qual é a melhor mercearia, qual é o melhor comércio aqui da minha cidade, qual é a melhor sorveteria aqui, já vem na tua cabeça, está lá no topo da mente. Então, quando você trabalha essa perspectiva do gatilho mental, na comunicação você melhora a sua performance. E pelo telefone, o comunicar, eu tenho que ter palavras que despertem gatilhos mentais durante a conversa. Durante a conversinha, galerinha. Então o rapport, ele cria harmonia. Sabe por quê? Porque a pessoa está lá gritando e tal, não sei o quê e tal. Aí você baixa o volume e diz, ok, nós estamos entendendo, eu já estou anotando, vou até repetir aqui para o senhor, isso. Então a pessoa gritando lá, querendo que resolva o problema, você abaixa a voz para tentar o nível da comunicação ser ali. É claro que tem alguns casos que não vão conseguir, a pessoa é totalmente descontrolada, e você não vai conseguir, não é? Mas tem 2 ouvidinhos, é para quê? É para ouvir mais e falar menos. Usando essas técnicas, você pode melhorar a tua performance nas tuas práticas secretariais, já entrando no mercado já. Entende isso? Então, a harmonia já se cria. Está ali, pessoalmente, é outra história. Tá? Tem muita linguagem corporal, não é? Mas, na questão do telefone, eu tenho que partir para as palavras de impacto. E essas palavras são decisivas, porque elas vão despertar as âncoras que servem de gatilhos mentais para você envolver aquela pessoa. Por exemplo, um gatilho mental que entra na perspectiva de uma neurotática na comunicação. Se eu estou ali vendendo, estou dizendo, olha, as vagas são limitadas. As vagas são limitadas. É uma tática da comunicação para você fazer com que a pessoa compre o mais rápido possível. Ela ligou, está indecível, as vagas estão limitadas, tá? Ou as vagas estão acabando. Até às 6 horas estão acabando. Então, já despertei ali da escassez. É uma neurotática da escassez. Ou da referência, olha, o seu amigo que tal, fulano de tal, disse que já comprou e tal. Você vai comprar também? Eu estou dando a referência ali. Eu desperto um gatilho mental na comunicação. Pelo telefone. Entendeu? Então, olha a situação aí como é diferenciada. Olha o que eu tenho que estar fazendo especificamente para estar ali despertando os gatilhos mentais daquela outra pessoa que está do outro lado da linha telefônica. Certo? Não esquece disso. Vamos que vamos? Vamos para cima. Então, falando dessa questão do meio, eu tenho os ruídos que vão existir e que eu tenho que massificar. E quanto mais eu fizer perguntas abertas, mais eu posso diminuir o ruído. Você entendeu realmente? Como é que você entendeu? Por que você não entendeu? Eu posso passar uma impaciência ao ouvir a pessoa, ao ler? Eu posso passar uma confusão de ideias se eu não souber passar a mensagem de uma forma correta e criar mais ruído ainda? Claro. Então, a clareza, a simplicidade da minha comunicação, ela vai ser importante. A retroalimentação de saber se as pessoas entenderam, fazem parte desse processo, fazem parte do feedback, mas mais ainda do feedback invertido que nós colocamos para vocês, né? Antecipamos aqui que a retroalimentação precisa de um retorno, mas o retorno claro, se as pessoas entenderam ou não o que foi passado, meus queridos. Lembrem disso, não esqueçam, pelo amor de Deus, neste processo relacional. Se o nome é processo relacional, se é processo relacional, exige relação. Relacional por isso, né, gente? Tem que ter reciprocidade, mas aí você tem o emissor, receptor nessas relações sociais, então está ligado ao quê? A inteligência social.
inteligência social, minha gente. À medida que você vai se comunicando, a comunicação vai vir englobada com relações às questões públicas, às estratégias e especificamente, saiba que isso faz parte do processo e este processo aí, ó, tá ligadinho às questões corporativas, à comunicação interna. Olha só que maravilha, olha aí de forma externa o que a gente pode ter. Tá vendo aí? Enfim, um grupo heterogêneo de atividades de comunicação voltadas para a situação de resolver problemas. Esses problemas eles são resolvidos num contexto de comunicação constante, de avaliação dessa comunicação. É aí que você começa a analisar esse processo relacional. Você vai lidar com todas as unidades estratégicas de negócio? Sim, as chamadas UEMs. Olha aqui, ó. As chamadas UEMs são os antigos setores, tá? Unidades estratégicas de negócios, alinhados à corporação de uma forma geral. Se eu quero trabalhar com o telefone, a comunicação, eu tenho que saber o perfil do meu receptor, o perfil do meu emissor e saber quais canais, mensagens eu vou estar passando e quais as dificuldades de decodificar esses códigos que são enviados para a gente. E este controle é feito naturalmente. Ou seja, a comunicação organizacional depende muito do entendimento em relação ao que vai acontecer de uma forma geral, sabendo que isso tem repercussão na comunidade, sabendo que este posicionamento é favorável às questões que vão multiplicar o que as pessoas acham da organização ou não. Mas eu posso trabalhar esta comunicação e melhorar com atividades extra, como atividades culturais, atividades esportivas, atividades que envolvam todos os meus grupos de interesse, que possam fazer com que eu possa melhorar a minha performance. Por meio de quê? Por meio de oficinas. Olha só. E trabalhar isso para que as pessoas entendam mais internamente como é que pode melhorar a comunicação. Contudo, eu tenho que entender também que, segundo o Andrade coloca ali, ó, eu tenho que trabalhar a minha comunicação informando quais são as reivindicações, as reclamações, as queixas, o que eles estão sugerindo, o que é que eu posso melhorar na minha compra e venda, no meu receber, no meu acordar, estabelecendo relações de ganha-ganha, convidando, doar um tempo para escutar um pouco mais, o que eu posso melhorar com alguns questionamentos, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso justificar em relação às comunicações, gente. Então, são perguntas que são decisivas também para o processo organizacional, porque nós estamos falando da comunicação do telefone, mas com impacto neste cenário do secretário, né? O impacto do secretário, que pode ser, né, em empresas privadas ou em instituições públicas. Essas instituições, rapidamente, eu tenho que estar necessitando ali de buscar levantar as necessidades do cliente, que pode ser do cidadão, no setor público também, do cidadão. Ora, sabendo sobre isso, a valorização, por exemplo, por parte do consumidor, em estar recebendo a mensagem, ela faz parte desse processo. Então, o profissional de secretariado, ele é responsável pela boa imagem e comunicação da organização, ele é responsável pela marca, que é o trabalho, meus queridos, de branding. Quer dizer que o trabalho de branding também está ali atrelado à comunicação do secretariado, sim, porque ele está no mercado onde ele tem que saber o valor patrimonial da empresa e a competitividade da mesma. O branding, gente, trabalha a marca. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha aqui, ó, presta atenção aqui em mim. Onde é que ele trabalha? O secretário específico, a secretária. Onde é que ele vai estar contribuindo para o branding? Aonde é? Quando ele recebe a ligação e diz, meu senhor, eu não sei acerca desse assunto, mas eu vou procurar saber e vou retornar a tal hora, tal dia,
para lhe levar à solução. Pronto, comprometimento. Agora, dizer que não sabe e quando chegar o responsável, ele vai retornar, dando recado para ele, isso aí não mostra comprometimento. Não mostra comprometimento com o trabalho de marca. Porque você, quando atende o telefone, você já está falando pela marca, pela empresa. E essa é o novo conceito hoje dentro das empresas. Gente, já chegue com essa situação. Tá, o problema não é seu, mas você vai pedir desculpa pelo ocorrido, você atendeu o telefone, você vai se comprometer em dar um retorno junto à pessoa que não está naquele momento lá para responder. Compreende? Pois é. Então, essa é uma postura também ligada ao trabalho de marca. Tá certo? Não esquece disso. Veja que é aí que você já vai também estar contribuindo com o pessoal do marketing, por exemplo. Pessoal do marketing que faz, por exemplo, um trabalho de endomarketing, trabalho interno, que usa da comunicação também. Não é? E aí essa questão do marketing interno, que precisa levantar, dar ênfase aos benefícios que a empresa, por exemplo, proporciona internamente para isso que eles têm que comunicar. Você tem que fazer ligações para vários fornecedores para eles fazerem parte de um evento que vai ser interno. E aí mostra como é que vocês tratam os colaboradores internos. Isso tudo é comunicado. Mas eu tenho que fazer um contato com as pessoas que estão passando por isso. E esse contato é interessante que você faça de uma forma educada, por exemplo, de uma forma que possa fazer com que as pessoas venham e que você possa aplicar as técnicas de persuasão, para que as pessoas venham participar desse momento. É aí que entra as estratégias de convencimento, de palavras de impacto que vão despertar os gatilhos mentais, para gerar interesse para que as pessoas venham para esses eventos. Olha o quanto isso contribui para o trabalho de branding, que é o trabalho de marca da organização. Olha só aí. Tá certo? Show de bola? Vamos para cima? Então é o seguinte, vou encerrar essa aulinha e a gente retorna com a segunda aula. Não sai daí, porque eu fui!